Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou a Lu. Bem-vinda ao canal. Hoje nós teremos uma porção da Palavra de Deus no nosso Sementes da Fé. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 textos que eu achei muito interessante acerca de um assunto que eu vou tratar hoje. E eu tenho certeza que Deus vai tratar poderosamente em seu coração. Então, vamos ler juntos. Eu gostaria que você pusesse a sua Bíblia em mãos e começasse a ler comigo. Vai ser o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui. Daniel, capítulo 3, no versículo 16. Eu vou fazer um relato resumido para não ter que ler o texto todo, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande e esse não é o meu intuito hoje. Então, vamos lá. No capítulo 3, versículo 16 do livro de Daniel, vai dizer assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E aí, eu gostaria que você também, no livro de Daniel, agora no capítulo 6, no versículo 16, nós vamos ler assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E um outro texto que eu gostaria de tratar com vocês é agora no livro do Gênesis. Vamos lá junto comigo, no capítulo 37 e no versículo 26, que diz assim: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 30 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então nós pegamos 3 textos da Bíblia Sagrada, 2 no livro de Daniel e 1 no Gênesis. O que eu quero tratar com estes textos é que muitas das vezes Deus não nos promoverá o livramento ao qual nós tanto pedimos. E eu gostaria que você entendesse isso com muita responsabilidade, muito temor e tremor no meu coração. Nós ouvimos hoje palavras, pregações que nos incentivam, que nos motivam, que nos levam para cima o tempo todo. Contudo, quando nós olhamos a palavra de Deus, é tudo muito diferente. A palavra do Senhor nos mostra desafios, nos mostra as perseguições, nos mostra tribulações e nos mostra traições. Em todo momento, nós vamos viver dias difíceis sobre a terra. Ser cristão não é fácil. Se você está vivendo um evangelho que te mostra uma determinada facilidade e que te dá um determinado conforto, eu gostaria que você revisse a Bíblia e olhasse mais aprofundado aquilo que você está vivendo e aquilo que você está lendo ou ouvindo acerca da palavra de Deus, porque o evangelho é confronto. A palavra do Senhor ela nos traz para um lugar aonde nós seremos perseguidos, nós seremos traídos, nós seremos aprisionados, nós seremos envergonhados, nós seremos humilhados e nós estaremos numa situação em que até mesmo acharemos que acabou e que a nossa vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Contudo, o que vai fazer diferença em nossa vida é como lidamos com cada uma dessas situações de acordo com aquilo que sabemos acerca do nosso Deus. Então, nós entendemos em que nós seremos atribulados, seremos perseguidos, seremos traídos, seremos até mesmo levados à morte. Contudo, nosso Deus é o Deus que pode nos dar escape e livramento. Mas haverá momentos em que Deus permitirá e que determinadas situações nos aconteçam. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade os seus nomes são Ananias, Misael e Azarias, nós vamos ver que eles foram colocados à prova diante de toda uma sociedade idólatra, de uma sociedade que temia o rei Nabucodonosor, e eles são levados a se curvar
curvar diante da grande imagem que foi feita do rei, e eles, sabendo do edito de que ao som da pífara, da gaita, de toda sorte de instrumento, eles teriam que se prostrar diante daquela imagem, eles decidiram permanecer fiéis ao Deus Todo-Poderoso. E ao permanecer fiel a Deus, nós estamos assinando a nossa sentença de morte. E eu não estou dizendo para você abandonar a sua fidelidade a Deus de forma alguma. Eu estou dizendo que ao ser fiel, você está correndo o risco de viver algo que você nunca imaginou. E até mesmo vai te tirar o ânimo, vai te deixar triste, mas que depois vai te dar uma alegria muito grande. Às vezes parece que ser fiel a Deus é o caminho mais difícil a se tomar. Contudo, é o melhor caminho que você pode seguir, porque a fidelidade em Deus garante bênçãos inimagináveis. Ao serem fiéis a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E eles não temeram a morte. Por quê? Porque eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Eles sabiam que se eles se curvassem diante da imagem de Nabucodonosor, eles estariam traindo a Deus, aos princípios e aos valores da palavra do Senhor. Contudo, eles decidiram, ainda que a nossa vida seja tirada, nós seremos fiéis ao nosso Deus. E eles vão dar uma declaração maravilhosa. Eles disseram aqui: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles tinham certeza que Deus promoveria livramento para eles do fogo e da mão do rei. Contudo, foi ao contrário. Deus permitiu que eles fossem para a fornalha. Para quê? Para promover algo ainda maior. Deus entrou antes deles na fornalha, porque a gente costuma dizer que o quarto homem na fornalha estava lá, mas na verdade o Senhor foi o primeiro a chegar naquela fornalha de fogo ardente, porque ao serem jogados lá, os 3 permaneceram vivos. Isso é sinal de que antes deles serem jogados, o Senhor já estava lá dentro daquela fornalha esperando eles. Contudo, eles tinham a plena confiança de que Deus é quem podia livrá-los da fornalha e da mão do rei. Mas aí o que eu faço? E se eu cair na fornalha? O que eu faço? Acabou para mim, não tem mais jeito, não tem solução, Deus não ouviu minha oração, Deus não atentou porque eu estava confiando nele e ainda assim eu perdi o emprego, ainda assim o relacionamento não deu certo, ainda assim a família, ela entrou numa situação difícil sendo fiel a Deus? Parece contraditório para nós, mas Deus está conosco em todas as situações. Então o Senhor já estava lá, dentro da fornalha de fogo ardente, aguardando Ananias, Misael e Azarias. Estava lá aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens que confiaram no Senhor. Deus estava dizendo: eu estou aqui para que dentro da fornalha o meu nome seja glorificado na vida de vocês. A fornalha que você está passando hoje glorifica o nome do Senhor. Mas esses rapazes, eles tinham certeza, eles disseram: o nosso Deus, o Deus que nós servimos, pode nos livrar, e Ele nos livrará do fogo e nos livrará da tua mão. Quando você sabe quem é o teu Deus, quando você confia quem é o teu Deus, até mesmo dentro da fornalha, Ele promove o livramento. Então não tenha medo. Se algumas coisas derem errado na tua vida e você achar que Deus te abandonou, que Deus deixou você de lado, não. Ele está contigo dentro da fornalha. Muitas vezes a gente quer o livramento, a gente não quer passar por dificuldades, não quer passar por tribulações, mas Deus nos permite passar por tribulações para que nós possamos ver e que todos vejam que Ele é Deus no céu, na terra não há, e Ele manda no inferno, Ele manda em toda e qualquer situação. Então, declare hoje: o meu Deus, a quem eu sirvo, Ele vai me livrar da fornalha
e também da mão de Nabucodonosor. Mas se ainda assim ele me permitir entrar na fornalha, ele já vai estar lá me esperando para fazermos um culto bem pentecostal dentro do fogo. Você crê nisso? Porque o nosso Deus, ele é assim, ele promove para nós ambientes onde nós podemos glorificar o nome do Senhor. E aqueles que servem a Deus têm a postura de servo de Deus e não abandonam aquilo que Deus ele fala na palavra. Eles poderiam muito bem dizer, não, nós vamos adorar a imagem do rei para não morrer, não. Eles disseram, nós iremos para a fornalha porque o nosso Deus vai nos livrar. Não rejeite a palavra do Senhor. Não abandone Deus, não se coloque numa posição de falso, de traíra diante do Senhor, não. Seja íntegro, seja reto, seja temente ao Senhor, ainda que a sua vida seja colocada à prova, mas permaneça firme e fiel, porque o teu Deus, ele promoverá o livramento da maneira em que ele quiser, ainda que o fogo esteja ardendo 7, 20, 300 vezes mais, ele vai estar lá dentro da fornalha junto com você e não vai deixar nem um fio de cabelo seu queimar, porque o nosso Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos aqui no texto de Daniel, no capítulo 6, que nós lemos também, no versículo 16, o entendimento de livramento já é diferente. Não é Daniel que vai dizer, o meu Deus vai me livrar, o Deus que eu oro continuamente vai me livrar. Não, é o próprio rei Dário que vai olhar, vai ver que não tem como mudar o edito que ele assinou e carimbou com o anel dele, mas ele olha Daniel e ele conhece a Daniel. Ele vê que Daniel é íntegro, que Daniel é sincero, que Daniel tem uma vida com Deus e é uma vida diferente daquelas que aqueles outros príncipes, aqueles outros governadores, aquelas outras pessoas que atuavam com ele, não tinha. E olha que Dário não é um homem temente a Deus. Ele não é um homem que serve ao Deus de Israel. Ele tem os seus deuses, mas ele entende e sabe quem é Daniel. Será que alguém que está te observando consegue entender quem é o teu Deus? Será que você está dando bom testemunho aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vive, na tua vizinhança, no meio da tua parentela? Será que alguém está olhando para você e é capaz de dizer, como esse rei disse para Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará? Porque a boca do leão está aberta. Os leões estão famintos na cova, Daniel. Mas você serve um Deus continuamente. Será que alguém está te observando e está vendo que você serve a Deus? Que você pega a sua Bíblia e você vai para a igreja com compromisso e fidelidade ao Senhor? E essa pessoa vai ser capaz de olhar para você e vai dizer, olha, o teu Deus vai livrar a tua casa dessa situação. Olha, o teu Deus, aquele que você serve, ele vai te dar o escape, vai te dar o livramento. Será que alguém pode testemunhar acerca da sua vida? Da sua fidelidade com Deus, porque é muito fácil a gente ter aparência de crente, mas será que alguém está nos vendo como servo e servas de Deus? Como aquela sunamita olhou para Eliseu e disse, eis que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Será que alguém está te olhando como um santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus? Nós precisamos transmitir Jesus para as pessoas, e não é um Jesus carrasco, não é um Deus carrasco, um Deus cobrador, é o Deus que é amor, mas também é fogo consumidor, o Deus que é justiça, o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, o Deus que ampara o desamparado, o Deus dos órfãos, das viúvas, o Deus do estrangeiro, o Deus a qual nós servimos é o Deus que faz o impossível acontecer. Daniel olhou a situação, mas o rei Dário foi quem disse, o teu Deus, ele vai promover livramento para você. Será que diante de uma situação alguém pode olhar para nós e pode dizer isso? Porque tá vendo em mim, tá vendo em você um servo fiel, uma serva fiel a Deus? Porque o que faz a diferença em nós é isso, é servirmos a Deus e o mundo possa nos ver como servos de Deus. Quantos escândalos estão acontecendo, quantas coisas estamos vendo no mundo e as pessoas já não acreditam mais nos cristãos. As pessoas já não querem mais falar que é crente ou ser crente por causa de alguns maus testemunhos. Irmãos, fuja disso. Não seja um mau exemplo, porque a palavra diz que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por onde vem o escândalo, Deus vai cobrar. Então que nós tenhamos as nossas vestes limpas no sangue do Cordeiro. E aí o rei, ele disse, Deus vai te dar livramento. E verdadeiramente Deus deu livramento, mas Daniel foi para a cova dos leões. Ele entrou entre os leões, para quê? Para mostrar para o rei
para mostrar para aqueles homens que intentaram contra a vida de Daniel que Deus era na vida dele. Ainda que a cova esteja preparada para nós, ainda que nós venhamos cair dentro dela, Deus vai fazer os leões dormirem, Deus vai fazer os leões virarem vegetariano, Deus vai fazer os leões ficarem mansinho como um gatinho doméstico, mas não vai te tocar, porque Ele é Deus de livramento. Por quê? Porque você serve a Ele com sinceridade, com retidão, com verdade, e Ele promoverá sobre a sua vida o grande escape, o grande livramento. Então, acalme o teu coração em Deus, mas viva com Ele uma vida reta, uma vida sincera, para que o testemunho seja alcançado de que você serve a Deus com temor e tremor no seu coração. Então, nós vemos que na manhã seguinte, o rei Dário, ele vai lá buscar uma informação, e é interessantíssimo o que Dário vai dizer. Vamos ler. Ele vai dizer assim no versículo 20: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Dário sabia a velocidade dos leões, mas ele fala, dentro da sua ignorância, poder-se-ia o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ter te livrado da boca dos leões? Dário sabia que Daniel servia a um Deus que era excelente, sabia que Daniel servia a um Deus que era grandioso, mas não conhecia esse Deus na profundidade. E aí nós vamos ver Daniel dizendo: vive, ó rei, para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Deus é com aqueles cujas mãos estão limpas. A mão que está limpa, Deus promove justiça, Deus promove livramento, Deus promove salvação e resgate. Então, Dário olha e entende que o Deus de Daniel é o Deus que fecha a boca dos leões, é o Deus que livra o servo fiel. Então, assim como aconteceu a Daniel, vai acontecer na minha e na tua vida. Mas se você estiver dentro da cova dos leões, não tenha dúvida. Deus está lá contigo, Ele está guardando. Deus está comigo na cova do leão e Ele está me guardando. E aí nós vamos para o próximo texto. Eu estou aqui com 2 Bíblias para facilitar. Então a gente vai agora para o texto em que José, ele foi lançado numa cisterna, depois ele foi retirado dali pelos seus próprios irmãos, e vindo um grupo de medianitas, eles vão sugerir vender José. E você conhece esse texto certamente, que os irmãos de José foram movidos por inveja, porque José tinha uma túnica colorida, escolhido pelo seu pai como filho querido, ele então recebeu destaque. Todas as vezes que você receber um destaque, seja onde for, vai levantar pessoas invejosas, pessoas com um coração sanguinário, querendo acabar com você. E ainda que você seja lançado na cisterna, e depois você seja retirado de lá, não para que você volte à sua vida, mas para ser vendido como escravo. Saiba que o Senhor está vendo tudo, Ele está contemplando tudo. E aí, pior do que Ananias, Misael e Azarias, pior do que Daniel, é a situação de José, porque José foi vendido pelos seus próprios irmãos. José foi ferido e foi maltratado por aqueles que eram de dentro de casa. E a pior coisa que tem é a gente receber uma chaga daqueles que são de perto. Aqueles que são próximos a nós, a ferida dói muito maior, a ferida é muito mais profunda, porque nós tínhamos um sentimento, nós tínhamos uma proximidade, nós tínhamos um certo carinho ou até mesmo um amor desenvolvido, e a ferida ela é maior. José foi vendido pelos próprios irmãos, José foi abandonado pelos próprios irmãos, entregue por 20 ciclos de prata, uma quantia tão pequena. Sob o valor de um escravo. Com 20 ciclos de prata, se comprava um escravo. Então José foi vendido no valor de um escravo. E quando nós olhamos mais à frente, só um paralelo com isso, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Também um valor de um escravo. Então, às vezes, a gente vai ser
Pelos olhos dos invejosos, nós vamos ser levados à condição de escravo, à condição de quem não é nada, não vale nada, mas sob os olhos deles, que são invejosos, que têm olhos de ganância, olhos de maldade, olhos que querem acabar conosco, mas diante dos olhos de Deus nós somos preciosos. E aí José não recebeu o livramento de Deus imediato. José ele foi levado ao Egito. Lá no Egito, José vai passar aproximadamente 13 anos. 13 anos difíceis, 13 anos de muita dor. E eu tenho certeza que por muitas vezes José elevou seus pensamentos a Deus e perguntou o motivo dele estar ali, ou por que tudo isso na vida dele. Por que eu falo isso? Porque isso é normal. Nós nos questionamos, nós queremos saber, nós queremos entender. E ainda que o livramento não tenha vindo de imediato sobre a minha e a tua vida, Deus continua controlando a nossa história. E Deus ele vai promover algo especial para você, assim como ele promoveu para José. O processo é doloroso, é difícil, é um processo longo, mas Deus continua sendo Deus. Ele é o legislador de toda a terra. Ele não perde nada, ele permanece sendo fiel na sua palavra. Então nós vamos ver que José ele não recebeu o livramento imediato, ele passou 13 anos no Egito, mas quando chegou o tempo de Deus, ele foi elevado a governador, ele foi colocado num cargo em que somente o faraó era maior que ele, porque depois disso José mandava em tudo, ordenava. Então Deus deu a ele aquele tempo em que ele passou em dificuldade, Deus deu muito mais em dobro a ele. Deus honrou ele com uma felicidade imensa. Deus honrou ele com uma honra em que os seus próprios irmãos invejosos tiveram que olhar para ele e se curvar perante ele. Eu não estou falando aqui de teologia de triunfalismo não, porque eu não sou dessas, mas eu estou dizendo que o nosso Deus é justiça, que Deus ele vai promover um ambiente, um local, um momento adequado e certo para fazer a justiça dele na sua vida, para dar o livramento e escape na sua história. Talvez você está como José, vivendo ainda um longo período em que por uma injustiça você está passando aperto, mas Deus vai chamar o teu nome, o Senhor vai se lembrar de você e Ele vai dar a você a resposta que você tanto espera para a sua vida. Assim como Deus fez nas histórias que nós lemos aqui, são histórias reais, aconteceu de verdade. Deus, Ele é livramento, mas Ele não é livramento quando nós estalamos o dedo, Senhor, vem. Não, Ele é livramento de acordo com a vontade dEle, o plano genuíno e sagrado dEle. Para quê? Para poder fazer com que a nossa vida glorifique o nome dEle, permaneça sendo fiel, permaneça íntegro, permaneça buscando, orando, crente. Eu vejo essa história de José e eu sei que ele permaneceu crente, confiando de que o Deus de Jacó, o seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da aliança, traria a ele uma resposta, uma solução para o problema dele. Assim também vai ser na minha e na tua vida. O Deus da aliança trará para nós o escape, o livramento, o milagre, a solução para os problemas em que nós estamos vivendo. Não perca a sua fé, não perca a esperança, se alimente e creia que Deus é livramento. Ainda que você passe por determinadas dificuldades, o livramento de Deus não saiu da sua vida. Ainda que você venha viver dias difíceis, não pense que o Senhor não está contigo, porque Ele está. E Ele é Deus soberano, Deus maravilhoso. Contudo, tenha muita responsabilidade naquilo que você ouve, naquilo que você vê, porque o nosso Deus, Ele não é o nosso menino de recado, Ele não é o nosso serviçal, Ele é Deus no céu, Ele é o Senhor, dono dessa palavra. Eu tô aqui com duas Bíblias pesadas, dono dessa palavra que não falha, é fiel, é verdadeira, e Ele age da maneira como Ele quiser, mas você vai ver o nome dEle sendo glorificado na tua vida, e você vai testemunhar as maravilhas do Senhor. Creia tão somente, porque o nosso Deus ele é fiel e soberano, e aqui está. Diante da perseguição, diante da luta, Deus ele tem um livramento para a sua vida, ele tem um escape, ele tem uma solução, mas ele age da maneira que ele quiser. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aqui nos comentários,
Diga para mim qual foi a vez que o Senhor deu um livramento a você, se Ele deu sem acontecer o problema ou se aconteceu e dentro do problema, como foi nessas histórias aqui que está na Bíblia, que você recebeu o livramento, o escape e a solução de Deus. Conta para nós aí, porque eu tenho certeza que algo o Senhor já fez na sua vida e que te impactou e o nome dele foi glorificado. E se você está passando por um processo como passou esses homens de Deus e você não recebeu o livramento, mas a mão do Senhor está sobre a sua vida, te guardando e te livrando, comente aqui também a sua esperança em Deus e aquilo que você aguarda no Senhor. E que essa semente de fé fique guardada no seu coração e que dê muitos frutos e que este fruto permaneça em nome de Jesus. Eu me despeço de vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Nos vemos em outra oportunidade, se Deus quiser.